Está gravando. Então, vamos voltar a compartilhar aqui. Pronto. Então, nós vamos iniciar o jogo pelo primeiro plano, tá? Aqui eu vou falar aqui, ó, quais são... Eu já falei algumas coisas, mas vou ler aqui para vocês. O objetivo do Mahalila é fazer você compreender o seu caminho pessoal, a sua vida real. O tabuleiro simboliza, então, o seu percurso pela vida. Você é representado por um objeto pessoal ou uma pedra que deve caber nas casas do jogo. O dado é o de 6 lados e, para se conseguir permissão para iniciar o jogo, é necessário tirar os 6. Os participantes aguardam a sua primeira jogada na casa 68, da consciência plena, que representa a nossa origem e o nosso destino no jogo. Outra coisinha, nós não é só a origem e o destino. Na verdade, a consciência plena é o que somos, né? Quer dizer, ela está sempre presente. Nós é que precisamos estar conscientes dessa presença, tá bom? E esse jogo nos leva a entender isso. A configuração do tabuleiro. São 72 casas, sendo 9 para cada nível consciencial, no qual predomina a energia de cada chakra. Cada casa simboliza um estado mental ou espiritual que representam aspectos do ego ou do eu. As lanças representam o impulso intuitivo da consciência pura e as ações que nos elevam para níveis evolutivos mais altos. A casa que contém o cabo da lança é onde o impulso se inicia e nos eleva até a casa indicada pela ponta da lança, que representa a reação. A serpente simboliza um impulso egóico e a casa onde fica sua cabeça simboliza o ego e suas ações, que nos fazem retroceder para as casas dos planos inferiores, onde recebemos as reações também. Ok? Então, vamos para o primeiro plano. O primeiro plano, né, que tem o domínio do chakra básico, né, o que é representado pela cor vermelha, né? Então, o primeiro plano básico. O plano básico é o mais denso do jogo. Nele estão contidos aspectos da sobrevivência física, suas inseguranças, lutas e preocupações. A ânsia por possuir o mundo material é um problema crônico da base da existência. Essa é a fase infantil da expressão humana. Eu queria completar aqui que o primeiro plano, né, o chakra básico ligado à sobrevivência, o que predomina nele, né, assim, essa insegurança, é o medo também da perda, o medo de enfrentar a vida, né? E por isso também tem essa ânsia por possuir o mundo material. Porque como nós nos identificamos com o corpo, né, e com a mente, nós acreditamos que é a matéria que vai nos dar segurança, né? Que vai nos satisfazer de alguma forma, né? Então, e também tem o medo da sobrevivência. Então, também temos o medo, né, de morrermos, de nos machucarmos, né? Ter medo, no sentido psicológico, às vezes as pessoas falam que é bom, né, para você se cuidar, né? Se prevenir de alguns aspectos, mas dependendo do nível, né, de medo, a pessoa vai deixar de viver, vai ficar estancado, né? E também acaba também criando, né, a questão do egoísmo, né? Porque como ela sente vamos dizer que é uma segurança ilusória, né, através de ter matéria, ela acaba sendo egoísta, né? Começa o princípio do egoísmo começa aí, tá? A pessoa acredita que ela precisa ter para ser, e na verdade ela só precisa ser. Ela não precisa ter nada, porque espiritualmente nós já somos tudo, já somos plenos na nossa essência. Então, trabalhar o primeiro chakra é aceitar o corpo, mas como um instrumento da consciência, para que a gente possa experimentar a vida de uma forma equilibrada,
né? Acreditando e sendo impulsionado pela consciência, que é espiritual. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Podia desligar, por favor. Olha, onde lá fora. Obrigado. Então, é isso, né? Então, é natural, tá, gente, essa questão do medo, né? Porque a pessoa, quando ela nasce, ela, a primeira impressão que ela tem é que ela está separada, né? Na verdade, ela foi separada da mãe ali, que ela achava que era, né, uma parte dela mesma, ou ela era uma parte da mãe, né? Então, começa com esse processo de sensação de separatividade, que nos faz ir para fora de nós mesmos para nos buscarmos, né, algo que nos complemente. Então, é natural, mais do que natural, tá? A gente passar por essa. Todas as fases que nós vamos passar são naturais, tá? Agora, o que nós precisamos é estar conscientes dessas fases, para que a gente passe por isso de uma forma mais leve, né? E mais também com mais inteligência, né? Com mais sabedoria, né? Não simplesmente vivenciando as coisas assim, a Deus dará, né? Vamos dizer assim, sem importar com a lição que está nos sendo trazida, né? O importante é a gente estar consciente de cada passo do caminho, tá? Então, aqui ó, tem o chakra básico, algumas informações, o nome do primeiro chakra é Muladhara, né, que significa o suporte. A afirmação desse chakra é eu sou seguro. A função do primeiro chakra é a absorção da energia. O sentimento é confiança. Pergunte-se a si mesmo: tem ansiedade, falta de energia ou desconexão com a Terra? A cor é o vermelho. O elemento é a terra. Ele rege, né, o cólon e o reto. Cada um dos chakras está ligado também às nossas glândulas, tá? Então, a glândula suprarrenal é aquela que está ligada ao primeiro chakra. As pedras que nós podemos usar para ajudar no equilíbrio do primeiro chakra é o jaspe vermelho, granada, rubi, hematita e ônix. Tá? A hematita e o ônix, isso aqui é uma representação que eu peguei na internet. Eu queria fazer só uma observação que a hematita e o ônix não deve ser usado assim, né? Eu prefiro usar essas pedras escuras nos pés, tá bom? Se vocês forem usar em vocês, usem apenas nos pés, tá? Luz e sombra, os nossos aspectos de luz e de sombra. De luz, estabilidade, coragem, paciência, individualidade, saúde. Sombra, insegurança, raiva, tensão e violência. Tá? Isso tudo ligado ao primeiro chakra. A meditação que podemos fazer, né, que vai nos ajudar, é estou seguro, protegido e a salvo. Tudo está como deve ser. Eu sou conectado com a Terra. Tá? Existem alguns exercícios, né, que a gente usa, né, quando a gente não está bem, que faz nos ligar, visualizar, né, o nosso canal central de energia descendo pelo primeiro chakra, saindo, né, pelo primeiro chakra que fica entre o ânus, né, e ali no nosso chakra sexual, né, e ele enraizando na Terra, tá? Para a gente fazer essa conexão. Com certeza, quando você se sentir com pouca energia, se você fizer esse exercício, isso vai melhorar a sua vitalidade, tá bom? É um exercício muito simples e que ajuda quando nós estamos, né, por exemplo, nos recuperando de alguma doença, né, uma gripe, alguma coisa forte, a gente pode usar esse exercício para a gente se conectar com a Terra e se sentir mais fortalecido, tá bom? Com a energia do primeiro chakra. Bom, então vamos iniciar a nossa jornada pelas cartas. A carta 1 é a carta Jama Nascimento. Tá? Aqui está representado por Krishna, né, bebê ainda, em cima de uma folha. Tá? Ele está chupando o dedão do pé. Isso aqui tem várias simbologias, tá, gente? Mas eu não vou entrar na simbologia hindu,
das divindades, nem nada. Depois a gente pode até fazer um encontro para falar sobre isso, porque também tem muito ensinamento por trás, tá bom? Nós vamos nos ater simplesmente ao jogo para que a gente possa desenvolver isso aqui, tá? Senão a gente vai ficar, né, em outros parâmetros, né, que depois a gente pode aprofundar. Então, vamos lá. Jama, nascimento. Nascer é entrar no jogo. No início não havia jogo, mas a natureza brincalhona da consciência não pode ficar imóvel por muito tempo. E desde a unidade Brahman, o absoluto, torna-se muitos para jogar o jogo. Esse é o jogo do karma, onde o uno chega a ser muitos, jogando o jogo cósmico de esconde-esconde consigo próprio. Isso significa que nós e Brahman somos o mesmo, tá? Então, nascer e entrar no jogo, mas, no fundo, nós já sempre fomos nascidos, né? A nossa existência, ela é eterna. Então, esse nascer aqui, na verdade, é a manifestação, tá? Física. Porque, na verdade, nós somos não nascidos, nós somos eternos, tá? E Brahma é tudo o que existe. Somos todos nós e toda a criação. Tá? E no nosso entendimento e na nossa visão, né, Advaita, tudo é um, não existe o dois, porque o dois é separatividade. Então, tudo é um. Eu e você somos um, eu e Deus somos um, vocês e Deus são um. Toda a criação é uma unidade perfeita. Tá? Então, e ela está sempre nos abençoando, e uma dessas bênçãos são essas ferramentas, né, que nós recebemos para que a gente possa se tornar consciente, tá bom? Não que aqueles que não vão jogar não vão se tornar conscientes, porque, na essência, todos são conscientes, mas essas ferramentas são interessantes, né, para que a gente possa se conhecer um pouco mais, né, a gente ter uma visão mais ampla, né, da existência. Então, essa é uma bênção, tá? Tudo que o universo nos oferece, a própria vida é uma grande bênção. Vamos passar para a casa 2. Deixa eu ver o que eu posso falar mais aqui sobre o nascimento. Eu tenho mais umas anotações aqui. Ó, aqui só se passa uma vez. É o primeiro passo. O elemento inicial atribuído é a água, né? Considerando que a vida física nasceu na água, atribuímos a este elemento o símbolo da Gênesis. A unidade é que gera diversidade. Nessa casa, homenageamos o Criador da vida, Deus. Ele, por gostar de brincar, criou a grande brincadeira de se viver na Terra. A partir de agora, um se transforma em muitos para que o jogo aconteça. É uma grande bênção mesmo. Eu amo esse trabalho porque, para mim, é uma alegria. Vamos, então, caminhando. Ficou claro, então, aqui, gente, a casa 1? Vamos passar para a casa 2. Maia, ilusão. Eu só quero explicar aqui essa figura, né? Que aqui está Maia, ilusão. Aqui, na verdade, é Shiva e Shakti, tá? E, aliás, Parvati, que simbolizam, né, na verdade, o não dois, tá? Porque onde a gente vê dois, aqui está dividido no meio, não existe dois, é um só, tá? Então, é só para exemplificar isso aqui. Jogando, perco a percepção da unidade na fascinação do próprio jogo. Estou separado e sou diferente. Dois é a dualidade, e a dualidade acontece quando um repete a si próprio. Um é realidade, dois é ilusão. Estou no mundo dos nomes, das formas e dos fenômenos, no cenário onde irei inventar minha ação, mas intuo que há uma saída, perceber a ilusão da dualidade. Dualidade, na verdade, não é nem, às vezes, o que as pessoas imaginam que seja. Por exemplo, o mundo material.
A dualidade ela é mental, é uma crença, um conceito. O mundo material, a natureza, ela também é Brahma. É essa unidade. Aqui, né, em Maia, simboliza a criação do intelecto humano, a construção da personalidade, que vai atuar, né, no caminho, essa personalidade egóica, né, que nós acreditamos ser, né, quem somos, e, na verdade, é a soma de padrões, de conceitos, de condicionamentos, né? É, uma pergunta, não uma pergunta, mas só uma observação, Mária. Ah, Na descrição da carta, a gente tem aqui dois, é a dualidade. sim, A dualidade acontece quando o um repete a si próprio. Isso é para eu ver se eu estou entendendo bem essa afirmação aqui. Isso tem relação com o egoísmo, com o ego? É o ego ser propagando, ser... sim, tem sim, Eliane, porque o ego nasce aqui porque você acredita estar separado. Ser, por exemplo, Brahma ser uma coisa, você ser outra. Você ser um e o outro ser outro, né? Ser o dois. Você é um, o outro é o dois, né? E nisso você se acha, começa a comparação. Tudo no ser humano começa quando ele começa a comparar, a querer ser algo que ele não é, achar que ele precisa ser algo além do que ele é, para ele ser reconhecido, para ele ter, para ele ser feliz. Ele precisa ter algo, né? E aquele algo é um tesouro. E aí surge o egoísmo. Não, eu tenho que ter mais, porque eu tendo mais, eu vou me realizar. Então, é uma crença, quer dizer, é tudo mental, tá? Esse um que se repete, essa unidade, o absoluto, ele não tem nome, não tem forma, mas ele é todos os nomes e todas as formas. Então, é uma coisa que parece um pouco contraditória, mas à medida que você vai caminhando, que você vai se percebendo, que você vai se autoconhecendo, você vai percebendo isso vivo dentro de você, essa unidade. Então, essas diferenças, elas vão deixando de existir. E você começa a perceber o outro em si, começa a perceber o todo em si. Então, o egoísmo é a sensação de separação, de dualidade, que realmente surge daí, dessa falsa crença, de que as coisas estão separadas, dessa separatividade entre Brahma e eu, entre Deus e eu. Respondi, Eliane? Sim, Mária, respondeu, e eu estou aqui. Eu estou aqui entrando na dialética da unidade para entender essa, sabe? Não para entender, né? Mas para absorver bem Sim. né? O conceito disso, que a gente ainda é muito, a gente ainda é muito primário, né? Ao mesmo tempo, somos o todo, né? Somos É, oniscientes junto com ele, unos com ele. Então, mas é porque esse processo é assim mesmo, e é maravilhoso, e é tudo, está tudo certo, né? Está tudo certo, tudo é bênção. Todo esse processo é natural e todo ser humano tem isso em si. Então, não é porque um tem um conhecimento X e o outro tem conhecimento Y, que um sabe mais do que o outro, certo? exato, Porque exato.
internamente todos somos sapientes. É. Tá? A verdade, essa Opa, carta aí, essa carta Ilusão, né, que chama, Maia, sim, Ilusão, sim, ela se esfrega na cara da gente todo dia, né? O tempo inteiro, sim, né? exato, A gente exato, cai o tempo inteiro, o tempo exatamente. inteiro a gente é sendo colocado opa, Isso, opa, sabe? exato. Caindo mesmo, né? Mas acho que é isso mesmo. Mas Mas uma é hora, aquela para questão de uma hora a gente aprende. estar consciente, né, Liane? É, Sempre que a gente sempre tem essa observação bem, vamos dizer assim, firme nesse ponto de que o que é isso que está sendo me oferecido, né? O que o universo está me apontando com essa circunstância, ou com esse sentimento, ou com essa pessoa? É estar sempre atento, se observando com neutralidade, com compaixão, para que a gente possa perceber qual é a mensagem que está vindo para nós, qual é o insight que vai surgir disso. é isso mesmo, Mária. Muito obrigada. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisinha? Essa carta aqui, ela é o final de uma serpente, tá? Quando nós chegarmos na casa da serpente, aí eu vou falar sobre a outra casa e por que que nós voltamos para essa casa aqui, tá bom? Você vê, a pessoa pode estar lá no final do jogo, que ela, se ela cair na cabeça da serpente, ela vai ser trazida para essa casa, que é a segunda casa do jogo, no primeiro plano. Às vezes as pessoas acham que elas já estão resolvidas, que elas já estão muito espiritualizadas, né? Mas a gente pode cair a qualquer momento, basta a gente derrapar, né? E se deixar levar pelo ego, tá bom? Exato. Às vezes a gente dá umas vaciladas, então é preciso estar atento, né? Consciente para que a gente, né, possa seguir, né, as orientações internas, né, do nosso mestre interior, de Deus, para que a gente não se deixe cair, tá? Para a gente não ter que começar tudo de novo. É claro que às vezes isso acontece, também não vamos nos condenar por isso, tá bom? Mas é melhor se a gente não cair, né? Se a gente não ficar se repetindo na mesma história, né? Mas se também repetir, é porque você não aprendeu. Então, tudo bem, vamos tentar, vamos ficar conscientes para que aquilo ali não fique, né, se repetindo na nossa vida. Tem gente que fica patinando aí, né? Muito, muito tempo, né? Então, não vamos ficar patinando, vamos caminhar, tá bom? Então, quando eu falo patinar, gente, é quando você está numa poça d'água ou numa poça de lama que você não consegue sair do lugar, tá bom? É isso. Então, vamos seguir em frente. Vamos para a terceira casa, que é Croda, ira. Nossa, isso aí é difícil, né? Porque, às vezes, uma raivinha qualquer, né? Isso aí já é ira, tá bom, gente? Não importa o nível de raiva que você tenha, porque todo incômodo leva, é uma questão do ego, tá bom? Então, esse ser aqui, com corpo de homem e cabeça de leão, é Narasimba, é uma divindade, tá? Que nos arremete para essa raiva, tá bom? Que nos corrói por dentro. Aí, aqui é como se o seu ser estivesse falando. Não sei ao certo quem sou, mas sei muito bem quem não sou. Esta corrente de autoidentificação enfrenta inevitavelmente aspectos reprimidos de mim mesmo. Minha identidade vacila, meu ego está ferido. Minha reação emocional é a ira. A ira produz fogo e o fogo queima tudo. Esta é a cauda da serpente da casa 55, do egocentrismo. Projeta em você o que reprimi em mim e concentro, então, minha energia para eliminar de você esse aspecto indesejado. Quer dizer, você se projeta no outro.
A raiva que você tem do outro é uma raiva que você está dentro de você mesmo, de alguma coisa que você ainda não percebe, de algum aspecto seu que você vê no outro, mas que existe dentro de você, de uma forma mais sutil, talvez, né? E você fica com raiva do outro. Por isso a importância da gente se observar, observar os sentimentos, né? Para que a gente possa entender a causa, para que a gente possa entender a raiz, de onde ele surge, por que surge esse sentimento em mim. Nessa casa se cria o caráter humano. Como resultado dos desejos da personalidade, aqui nasce o instinto, vontade que impulsiona o jogo. O elemento atribuído a essa casa é o fogo, como símbolo da energia da vida em ação, da transformação do mundo material. Bem canalizado, traz o instinto e a vontade. Mal canalizado, traz a cólera e a raiva. O fogo pode construir ou destruir. Dependerá da educação que cada jogador receber na sua infância. Como é importante, né, a questão da educação, de oferecer um diálogo sincero e amoroso para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos alunos, quem tiver alunos. Como é importante não nos sentirmos rejeitados e passarmos para as crianças a questão do valor que eles têm, né? É uma coisa que eu aprendi com meu avô e minha mãe, que a gente deve sempre exaltar as qualidades das pessoas. Quando elas errarem, vamos conversar, mostrar, né, a capacidade que ela tem de reverter esse engano e de cultivar as suas virtudes, porque todos nós temos virtudes e todos nós estamos aprendendo. Então, a ira, ela vem de uma rejeição, de uma não aceitação, né, de algo que não se materializou, de um desejo não materializado. Então, vamos estar atentos para que isso não nos leve, né? Se o outro nos magoou, vamos entender que talvez ele não perceba que nos magoou. Ele não fez isso com essa intenção. E se magoou por intenção, é porque era ignorante, não tinha consciência da unidade daquilo que estava fazendo. Não entende a lei da ação e reação, né, do karma. A vida, de alguma forma, vai ensinar essa pessoa. Vamos nos manter confiantes no processo divino de evolução. Essa evolução, na verdade, é a dissolução do ego, tá? Porque no nosso íntimo já somos evoluídos. O que nós precisamos fazer é retirar, né, os véus, as névoas que encobrem, né, essa consciência que é sábia, tá bom? Alguma pergunta sobre essa casa ou alguma colocação? Eu aconselho sempre, quando vir algum sentimento de mágoa ou de raiva, você se questionar: quem está magoado? Quem está ferido? Quem está com raiva? É sempre o ego. E os motivos que levam o ego a sentir isso são a rejeição, a não aceitação, esses impulsos muito ligados à sobrevivência, no sentido de buscar prazer, realização ilusória,
e também a fuga da dor. Bom, vamos seguir? Vamos para casa 4. Cobiça, loba. Estou separado e sou tão diferente dos outros que me sinto só. Preciso completar-me. Entretanto, confundo o vazio que deixou o Uno ao evaporar-se do jogo com as necessidades materiais e tento preencher-me satisfazendo-os. Então, se minha necessidade é de uma casa, meu desejo é de 5. Estou inseguro e a insegurança provém do medo. Nós até já falamos um pouco sobre isso por causa do primeiro plano, né? Então, você se sente sozinho, diferente e incompleto. Precisa se sentir satisfeito. Lembra da fome? Que enquanto a gente não come, né, a gente não se sente satisfeito, precisa comer. Então, aquele que é iludido pelo mundo material, ele acha que ele precisa ter, se sentir preenchido de coisas e de pessoas. Porque, às vezes, essa cobiça também é pelo poder de manipulação sobre os outros. Isso faz a pessoa ter uma ilusão de força, de poder. E depois isso só vai gerar insatisfação, decepção, porque a pessoa nunca vai se sentir satisfeita. Inicialmente, é a criação da estrutura humana, o corpo como realidade temporária para uma alma habitar. Devido a esta limitação estrutural, nos apegamos ao corpo e ao mundo material como se fosse a única forma real. A cobiça é uma sensação de querer possuir algo ou alguém, como se fosse a única realidade possível. Ficamos possessivos, pois sentimos um vazio interior inexplicável e queremos preenchê-lo com algo ou alguém do mundo material. Começa aqui o que chamamos de sofrimento. Atribuímos o elemento terra a essa casa, simbolizando a estrutura física do nosso corpo. E o Verbo se fez carne. Então é isso. Se estivermos conscientes da nossa união, né, com o todo, essa sensação de incompletude desaparece. Nos sentimos completos, plenos. Paramos de nos identificar com o corpo, pois sabemos que é apenas um instrumento, que assim como nasceu, um dia vai morrer, e que não é o fim. Algo além é a verdadeira vida. Quanto mais nos conscientizamos de quem somos, mais plenos nos sentimos. E essa sensação de separatividade vai acabando. Ok? Alguma questão? Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não estou vendo vocês, então vocês de vez em quando falam oi comigo. É que é tanta Sim, informação vamos. que a gente fica se analisando. Eu gosto de anotar também, sabe? É bom, Então, né? eu fico em silêncio e analiso e anoto e eu Sim. fico acompanhando, né? Ah, obrigada, viu, Elise? Eu acho é interessante, né? Porque às vezes são coisas
que ainda não foram, né, nos ditos, né, a gente ainda não tem acesso, não teve acesso. Então, é bom, né, a gente anotar, né, ou então simplesmente ficar ouvindo e depois meditar, né? Mas, e vai ficar gravado também, eu vou passar para vocês depois, tá bom? Bom, agora vamos passar para a quinta casa, que é Burloka. Loka, em sânscrito, significa lugar, tá, gente? Então, é o corpo físico. Fui pego pela vibração mais baixa de mim mesmo. Meu único lema é a realização material. Meu conforto, minha sexualidade, minha alimentação, minha vontade de satisfazer os sentidos. Mas isso é tão fugaz que eu devo repetir tudo de novo e de novo. Uma vez eu trabalhei criando livro de histórias para as crianças, eu e uma amiga. E essa pessoa, né, ela tinha prática disso. Eu não sou não sou pedagoga, não sou professora de criança nem nada, mas aí eu aprendi que as crianças elas precisam, né, que as coisas sejam repetidas para elas aprenderem. Mas o ser humano adulto também é assim, não é verdade? Então, a pessoa aí cai naquela história, né, da repetição do erro, né, da pessoa ter que ficar atento para ela não repetir de novo. E Yogananda também uma vez falou que aquele discípulo que aprende apenas ouvindo, né, para ele é uma vantagem, porque ele não vai precisar vivenciar aquilo e aprender, né, no corpo, né, na própria vida, né? Se você ouve uma história de alguém que passou por uma certa situação, você grava aquilo e aprende a experiência daquela pessoa. Quando você tiver a oportunidade de vivenciar, você vai usar daquela experiência, né? Ou então talvez você nem precise passar porque você já aprendeu. Tá bom? Essa questão do aprendizado, mas o que eu sempre falo é que as pessoas não se sintam culpadas ou inferiores. Ah, eu ainda não entendi, não sei, não despertei. Tudo, gente, tem um tempo divino para as coisas acontecerem, tá? A gente não precisa forçar as coisas acontecerem, elas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. Se você estiver atento, vai ser mais fácil e talvez isso aí, vamos dizer que encurte, né, o seu caminho, né? Como que a gente fala? Abreviar? Não, eu queria falar uma outra palavra, me fugiu. E aí você vai criar um atalho, né? Você não vai precisar percorrer tudo, você vai passar adiante com mais facilidade, tá bom? Com mais velocidade. Aqui, nessa casa, é a conclusão da formação inicial de um corpo, com seus 5 sentidos de percepção: visão, audição, olfato, paladar e tato, e seus 5 órgãos de ação: mãos, pés, ânus, genital e voz. Vindo das primeiras casas desse plano, indica que você precisa compreender o funcionamento do seu próprio corpo físico e viver em conformidade com aquilo que já é o elemento atribuído ao fluido vital ou energia da vida. O corpo, ele também fala, né? Eu acho que vocês já devem perceber isso, já devem ter percebido, né? O nosso corpo fala, ele nos orienta, né? E se você for um observador, né, ou observadora, você vai se conhecer cada vez mais, vai entender, né, as suas dores, né, aquilo que você sente dos seus sentidos, o que que eles estão apontando. O corpo é um instrumento maravilhoso, é incrível, né, quando você observa, né, o funcionamento do corpo, como aquilo ali é maravilhoso, né? Você percebe, né, algo além de uma simples casualidade.
Existe uma inteligência em cada célula, em cada átomo. Então, vamos compreender o corpo, aceitá-lo, cuidar dele, porque sem ele nós não vamos experienciar a consciência, estarmos conscientes. Nós precisamos do corpo para vivenciar aquilo que realmente somos, porque nós vamos vivenciar na integridade do nosso ser, corpo, mente e espírito. Algum comentário? Então, vamos passar adiante. Morra apego, casa 6. Desde que nasci, fui condicionado pelas circunstâncias de nascimento, tempo e lugar. Jama, cala e deixa. Deixei de jogar e caí no delírio do apego. A realidade de hoje deve ser a realidade de sempre. Esse apego que me condiciona a ver do jeito que eu sou é a causa real que me traz de volta uma e outra vez as vibrações mais baixas de mim mesmo. E esse apego surge de quê? Surge da crença da separatividade, de que estamos separados de Deus e da eternidade. Nos aferramos ao corpo, a pessoas, a objetos, ficamos viciados em pessoas e objetos, em padrões comportamentais, psicológicos. Nessa casa começa o jogo. É o nascimento de um caminho, a confusão que levará o jogador a buscar esclarecimento e realizações. Todo começo gera confusão. Na maioria das vezes, a criança nasce chorando. A sensação de não saber o que vai acontecer gera uma confusão inicial que faz parte da brincadeira de se conhecer melhor. O aprendizado começa aqui. Seu único objetivo é conduzir seu objeto pessoal de volta à casa 68 e cumprir um ciclo no jogo da vida. Conhecerás o medo e a dúvida, que testarão você durante todo o jogo. E a esperança é que você consiga transformar a confusão em compreensão. Isso também vai nos despertar para a fé que existe dentro de nós, para a confiança no absoluto. Nessa carta aqui a gente vê a mãe de Krishna, né? Falando para eles tomarem cuidado, que eles estão saindo, né? E Krishna, aliás, o absoluto lá ali já é Vishnu, né? Porque está carregando uma concha, mostrando que ela tem fé no absoluto, que ela adverte para que eles tenham cuidado, mas ao mesmo tempo, no seu íntimo, ela sabe que eles estão sendo bem cuidados, porque nada acontece sem, vamos dizer, permissão, né? Tudo tem um propósito divino, tudo é lição para que possamos aprender, nos conhecer, vivenciarmos, né, esse milagre que é a vida de uma forma consciente.
Assim, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos tornando desapegados também. Desapegados e confiantes. Não porque não ligamos para nada, porque somos frios, mas porque sabemos que tudo é como deve ser. Que Brahma, o absoluto, está presente em tudo, porque é tudo. Que as circunstâncias, os acontecimentos estão ligados ao nosso karma, às nossas ações e também ao nosso destino, né, que são os desígnios de Deus, para que a gente evolua, evolua no sentido de sermos quem realmente somos, assumirmos a nossa real natureza. Alguma questão, gente? Então, vamos seguindo. Casa 7. Mada, vaidade. Estou auto-intoxicado. Estou intoxicado de mim mesmo. Sou aquilo que os demais dizem de mim. Cheio de falsas identificações de todo tipo, fiquei preso no meu próprio jogo. Não entendo como não se cumprem todos os meus desejos, sendo eu como sou. As más companhias apenas confirmam a minha autointoxicação. Quer dizer, a pessoa está vivendo aí nessa casa apenas a aparência, né? Apenas o que dizem dela ou o que ela pensa dela mesma. Não o que ela é, na verdade. E aí ela se pergunta, por que que não se cumprem todos os meus desejos, sendo eu quem eu sou? Uma pessoa tão importante, tão maravilhosa. E é isso, né? Mas faz parte também, né? As pessoas, no processo de reconhecimento de quem são, elas passam por esse falso reconhecimento, né? Seus pensamentos estão desconectados da realidade e dos fatos. Você está imaginando coisas. A dúvida gera presunção. Presumir a vida impede que as ações sejam verdadeiras. Esse processo mental faz com que o jogador intelectualize suas ações, perdendo com isso a espontaneidade do agir. Suposições, ideias, dúvidas e soberbas acompanham a presunção. A presunção gera preconceitos mentais que pensam como fazer e nunca fazem nada. Isso aqui é um retrato do narcisista, né? Aquele que manipula para conseguir, né, de alguma forma, ser agraciado com elogios, com presentes, e aí ele se acha o máximo, se julga o máximo. E aí fica auto-intoxicado. E intoxica os outros também, né? Mas quando vocês reconhecerem a si mesmos como narcisistas ou egoístas ou outra pessoa, entenda que isso também faz parte do processo. Somos seres humanamente divinos. Somos passíveis de nos enganarmos, de nos equivocarmos ao nos observarmos aparentemente, só a aparência, não nos aprofundarmos em nós mesmos.
Aí nos auto-enganamos. E acabamos enganando os outros também, com essa falsa percepção. Passamos para o outro uma falsa imagem de nós mesmos. Ficamos interpretando papéis para agradar e para que, no fundo, as pessoas nos agradem também. Aí fica esse toma lá da cá, que acaba se transformando em briga, em discussão, em competição, muita competição. Sou melhor, sou pior, você é pior, não é verdade? Tudo ego. Uma coisa, já que eu falei do ego aqui, eu queria esclarecer uma coisa, que às vezes as pessoas acham que o ego é uma entidade, né? E, na verdade, um personagem, né? Mas, na verdade, o ego é um conjunto, né, de ideias, de ideais, de costumes, de condicionamentos, de conceitos. Não é uma pessoa além de você mesmo. O que vai se dissolver não é o você real, são esses padrões. É isso que vai se dissolvendo à medida que você vai se percebendo o rei, o rei não, o real, o ser real, o seu verdadeiro eu. As pessoas, no processo, né, de reconhecimento de quem se é, surge também um temor, né, da dissolução do ego. Ah, mas assim, se eu for dissolver, quem que eu vou ser? Como é que vai ser? Eu vou desaparecer? Você é um ninguém, um nada. O que desaparece, na verdade, são esses padrões, são os condicionamentos, são as vássanas, né? São as tendências negativas que nós temos. O você real continua vivo, mas limpo, claro. Então, o ego não é uma outra pessoa, são aspectos mentais, psicológicos, que estão aí e que você acredita serem reais, e não são, tá bom? Então, nesse processo, ninguém morre. É o ego que se desmancha, porque, na verdade, ele é só uma ilusão, um fantasma. É uma projeção criada pelas suas crenças. Ok? Alguma questão, gente? Todo mundo caladinho? Vocês estão me entendendo? Alô? Tá muito claro para mim, tá assim muito tranquilo, dá para entender, dá para compreender, tá perfeito. Ah, que bom. Eu tô acompanhando super bem. Para Ah, mim também, tá ok. obrigada, Para mim viu, gente, pelo também, tá retorno. ótimo. Sim. Porque está todo mundo tão quietinho, caladinho, que eu fico sem saber se vocês estão aí ou não. Mas tudo As bem. reflexões, Mari, são as reflexões que estão sendo bem interessantes. Fala um pouquinho mais alto, eu não estou ouvindo você. Eu Quem fala? falei Ah, que a gente está refletindo, porque as colocações que você está fazendo são muito interessantes. que bom. Então, assim, estão fazendo muito sentido, pelo menos para mim, estão fazendo muito sentido. Por isso que eu estou quietinha aqui, só refletindo nas suas colocações que estão sendo maravilhosas, realmente. Que bom, então. Fico feliz de vocês estarem entendendo e que esteja sendo proveitoso, né? Eu acho isso importante. O mais importante é vocês
poderem, né, utilizar isso na vida prática de vocês, né, como forma de se conhecerem e também praticarem, porque a realização, gente, é quando a pessoa fala assim, eu sou autorrealizado, iluminado. A iluminação é utilizar esse aprendizado, esse reconhecimento de quem se é na vida prática, na vida. Ser quem você é, não é só ter o conhecimento mental, é preciso vivenciar quem se é. Tá bom? Então, isso é importante, por isso é importante a reflexão, porque quando nós refletimos, quando nós meditamos, nós assimilamos, tá? Nós digerimos esse conhecimento e isso aí passa a fazer parte de nós, tá? Não fica só na mente, só no intelecto, passa a fazer parte do nosso ser, tá bom? Então, vamos lá. Maxara Avareza. É a casa 8. A avareza é cobiça mais inveja. Tenho uma aversão ativa contra todos vocês. Sou demasiado bom para vocês e minhas coisas também são demasiado boas para vocês. Até mesmo as coisas que vocês têm são demasiadas boas para vocês, pelo que deveriam ser minhas. Que horror, não é? Mas tudo bem. É uma Olha bem essa carta, né? Essa pessoa ali, como um largato, né? Em cima de um monte de moedas de ouro ali, sendo que aqui está mostrando, né, um crânio com os ossos, quer dizer, mostrando que a matéria é efêmera, né? De que adianta ter esse monte de ouro se um dia, né, ele não vai poder levar isso para lugar nenhum, né? E também se achar maior, melhor do que os outros, né? É uma total falta de conhecimento dessa unidade, é a total dualidade, né? É se sentir separado e separar. É aí que está a inveja, né? Quando a pessoa invejosa, ela vê no outro uma ameaça. Vocês já repararam nisso? Não é só o desejo de ter o que o outro tem, mas a ameaça do outro ter o que ele não tem, né? Ou então do outro ter e tentar pegar o que ele tem. E se ele sempre se julga com menos que os outros, vocês já repararam isso? Ele julga ter menos, mesmo que ele tenha muito. Por isso que ele quer mais. Aí nunca está satisfeito. Se julga superior, melhor. E parece que deseja mais é ver os outros sofrendo, né? E quer tirar o que os outros têm. Deixa eu ver o que tem para nós aqui. Você está ansioso, nervoso ou agitado. Com isso, sua expressão está deturpada. A avareza é sinônimo de apego ou uma ansiedade, avidez, que destrói a espontaneidade do jogador, o deixando inquieto, com pressa e desatento consigo mesmo. Ele só vê fora. Ele só enxerga o mundo exterior. E quer sempre mais desse mundo. Mais, mais e mais. E está vendo lá em cima um fogo destruindo? Então, quando ele quer as coisas, ele acaba que destrói o outro para ter o que o outro tem. Muito triste, né? Porque isso é o símbolo do egoísmo mesmo, né? Graças a Deus temos consciência e isso vai passando, né? A gente vai tomando consciência e vai entendendo também que essas pessoas que são assim, que ainda estão nesse nível, né?
elas não têm nenhuma sabedoria interna delas mesmas, de quem elas são, que elas não precisam de ter nada, elas têm tudo, né? Então, nós passamos a entender que, na verdade, elas são pobres de espírito, né? Que precisam, talvez, de oração e de ajuda também, né? São pessoas que são sofredoras, são pessoas que sofrem, né? Porque nunca estão satisfeitas com o que têm, né? Vamos seguindo. Casa 9. Essa é a última casa do primeiro plano, tá? Cama louca, desejos. Se não houver desejo, não haverá criação. É a pura vontade de jogar que cria diversidade. Mas viver satisfazendo desejos é um estado vinculado à ignorância. O verdadeiro vazio não se preenche desse modo. Na verdade, o verdadeiro vazio ele já é pleno. Ele não é vazio. A gente, quando medita, aquele que consegue, né, meditar, estar no estado meditativo de total vacuidade, né, ela se sente plena, porque aquele vazio é só um nome, porque lá não existe ruído, não existe expectativa, não existe medo, não existe nenhum sentimento desses. É pura neutralidade, pura plenitude. E no fundo, é puro amor, né? Agora, esse desejo aqui é o desejo natural da consciência de compartilhar, de se vivenciar no partilhar um com os outros. Não o desejo de obter as coisas, mas de partilhar a abundância divina, a bem-aventurança divina. Algumas escolas, mesmo dentro da Advaita, eu já vi falando que a consciência, né, quando se manifesta, ela é ignorante e que ela vai se tornar consciente através da nossa experiência. Mas, no meu sentir, no meu viver, a consciência se manifesta para compartilhar, para vivenciar o amor que ela é. Assim tudo fica muito claro, porque a consciência é puro amor. E nós somos isso. Nós estamos aqui para nos reconhecermos como amor e vivenciarmos esse amor através da partilha, através da convivência. A consciência não precisa de nada nem ninguém para se tornar consciente. Ela já é consciência, consciente, ela é onisciente. A consciência não é ignorante. Ela compartilha o amor que ela é. Por isso a lila, que é a brincadeira, a vida. Lila, em sânscrito, significa vida e significa brincadeira. E brincadeira é o quê? É alegria, é diversão, é saber trocar, é estar ali para brincar, é aceitar. Então, o desejo é de compartilhar. E esse desejo de compartilhar cria diversidade. Não é o desejo de obter, não é o desejo pelo prazer, é simplesmente viver o que tiver que viver
com gratidão e alegria, em paz, sabendo que tudo é como deve ser, que o absoluto nos ama e que somos nós mesmos. A princípio, essa casa representa carinho, afeto, sensualidade, necessidade de expressar amor, de sentir prazer. É a primeira manifestação de amor ao próximo. O desejo possibilita gerar admiração por algo ou alguém. Então, como eu disse, é o desejo de amar, mas o amar com pureza. E isso é ser doação, é compartilhar sem esperar nada em troca, é apenas observar, se doar, servir com alegria e gratidão, sempre. Ok? Algum comentário? Nós vamos passar para o segundo plano. Vou dar uma olhadinha aqui no princípio do jogo, só para a gente ver aqui, ó, o segundo nível, tá? Começa na casa 10 e vai até a casa 18, tá bom? Mária, Oi, fala. eu queria falar uma coisinha sobre essa Pode última falar. carta aí do desejo, né? Que Tá. na verdade, ela simboliza um pouco o começo, né? Da mudança, né? Do entendimento, né? Dessa do que é a unidade, né? Aí eu fiquei aqui pensando, enquanto você falava, aí eu fiquei pensando em nós, né? Nesse nosso desejo da busca da vida em comunidade, da, da criação, né? De um lugar onde a gente possa compartilhar, né? Mais Aham. fiquei lembrando Não desse é? Mas é desejo que a gente tá no coração, né? Eu acho que ele verdade, se funda mesmo nisso, na verdade. simbologia dessa carta. Tem Só, a... só queria falar isso. Que bom, Eliane, é isso mesmo. É, E esse desejo está aí, né? É um sonho, né? é, A gente estar juntos, vivendo num lugar assim, né? De paz, de natureza, para que a gente possa compartilhar, né? Com integralidade o nosso ser, né? é, Ajudarmos uns aos outros, nos apoiarmos, né? é, é, Trazer, expandirmos, né? Os horizontes internos, né? Isso é estar com o outro, né? isso, exatamente. É mais um prato na mesa, né? Isso. Não se alimentar sozinho, no sentido simbólico do alimentar-se, né? Aham, isso. Eu estou falando da comida, mas assim, mas esse alimento de uma forma mais ampliada, né? É Certo. isso. Aham, isso. Obrigada, Eliana. Muito bom a sua colocação. Vamos seguir, gente? Vamos para o segundo plano. Ó, nós já estamos com 1h30, mas vamos continuar? Vocês topam? Porque eu falei que ia durar 1h30, né? Já são 4 horas. Vocês querem continuar mais um pouco ou querem parar por aqui e a gente continua no próximo sábado? Eu vou ter que sair. Quem que é, Roberta? Não, Maria Helena. Ah, Maria Helena. Mas não tem Tá. nada, não. Se todo mundo concordar e ficar mais um pouco. Eu até quero perguntar uma coisa, semana que vem, o meu filho vai vir, eu não vou conseguir participar. Certo. Uns dias que eu não consigo participar, fica gravado?
Vai ficar. Para quem começou, né, eu vou passar o link, tá bom? Vou passar Ah, a perfeito. gravação. Então, gente, eu acho melhor, porque eu acho que realmente fica um pouco cansativo, porque é muita informação também, né? É legal as pessoas também poderem refletir sobre cada uma das casas, né? Sobre o que foi dito, porque senão fica uma coisa que vai passando e pronto, né? Então, eu acho o ideal é que seja realmente essa 1h30 para que a gente possa aproveitar, né? Que a gente possa refletir sobre isso, né? E aí a gente pode continuar semana que vem. E aí a gente pode também se programar, talvez, se vocês quiserem, também um outro dia da semana. Mas aí a gente vai se conversando. Eu vou colocar lá na página do evento essas possibilidades, coloco no grupo também, tá certo? Perfeito. Ah, então tá bom. E E você. gratidão por essa tarde. Nossa, muita coisa assim que tá Ah, reverberando aqui, sabe? Nossa, muita gratidão. que bom. É Só Elisa, agradecer. né? Isso. Obrigada, Elisa, sua presença, viu? Então a gente acha que vamos continuar, então, semana que vem, né? O link eu vou repetir, mas é o mesmo, mas de toda forma eu vou passar novamente para vocês, tá bom? Espero que tenha sido agradável, que né, tenha trazido informação para vocês que ajudem no seu processo interno, né? E também eu quero dizer que eu atendo individualmente também, tá? Eu jogo esse jogo com uma pessoa, ou então um grupo de até 4 pessoas. Eu já atendi mais pessoas no jogo, mas eu acho que o número ideal é 4, tá? Ou então até 4, no máximo 4 pessoas, tá bom? Se alguém quiser se interessar em fazer o jogo individual, aí a gente joga com o dado direitinho. Aí é só entrar em contato também comigo ou com a Joana, tá bom? Ah, perfeito. Gratidão. É isso. Obrigada, Então, gente, a todos, boa viu? tarde a Valeu, Mária. todos. Obrigada Gratidão, também. Mária. Muito Deixa obrigada. eu ver a carinha de vocês aqui. Deixa eu sair daqui desse compartilhamento. Alô? Eu não vi a carinha de vocês. Vou pôr todo mundo aqui. Será que está todo mundo aqui? Agora apareceu. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Agradeço muito a presença de vocês, tá bom? E fico muito agradecida, né, pelas colocações que vocês fizeram, né? Eu acho que quanto mais, né, as pessoas puderem participar, se colocar, um vai acrescentando, né, experiência, né, aqui uns para os outros, e isso vai ajudar bastante, tá bom? sempre vem muito aprendizado, né? Ainda que a gente, né, feche, dá a volta, faz mais um círculo ali, é Aham, sempre um aprendizado novo, né? É isso. isso. Obrigada mesmo. E vamos pensar, talvez, num dia à noite, né? Vamos pensar para não ficar É, só os isso, sábados, vocês porque é podem. longo, né? Não te ouvi, Eliane. Seu som cortou. Foi bem tranquilo. Todo mundo acompanhou, né? Com interesse e porque foi num ritmo bom que nos ajudou a assimilar bem o propósito do jogo, né? Aham, E, isso. então, para a gente não levar meses, né? Isso, tá Talvez certo. pudesse ver um dia à noite, assim, eu não Sim, sei. sim. Vamos pensar, né? Tá aberto, tá, gente? Será? Se vocês tiverem ideias, entre em contato comigo ou com a Joana, tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Ó, tudo de bom para vocês, bom fim de semana, tá? Agradeço Gratidão. de coração, viu? Namastê. Namastê.